Oi! Hoje é a resenha do conto Penso e Falo, escrito por Rubem Fonseca, aqui da sua coletânea Carne Crua, que aliás já está chegando nos seus finalmentes, pois este conto aqui é o penúltimo aqui presente neste livro. A história que eu vou contar retrata um aspecto, na verdade, um dos vários aspectos da condição, ou melhor, da mente do ser humano, o Homo sapiens, nome dado à nossa espécie, de acordo com a classificação taxonômica. O personagem principal chama-se Eduardo. Vamos vê-lo num dia especial, na verdade, o primeiro dia de uma fase especial da sua vida. Assim começa Penso e Falo, escrito por Rubem Fonseca, que obviamente conta a história de Eduardo, esse sujeito que tem realmente um belo de um problema, que a gente descobre logo a seguir desse trecho que eu li para vocês. Ele acorda de manhã e pensa, tem um pensamento qualquer, não importa para falar a verdade, mas assim que ele realmente ouve, entre aspas, o pensamento na sua própria mente, em seguida ele repete exatamente as mesmas palavras. Ele acha estranho, mas logo em seguida ele pensa outra coisa, e aquela outra coisa pensada ele diz, ele verbaliza também. Ou seja, ele não consegue guardar dentro do pensamento aquilo o que ele pensa. Ele literalmente expulsa através da sua boca. Qualquer coisa que ele pense aparece na fala. Pois é, basicamente então é essa a história aqui, pois já que ele acordou para um novo dia, né, e como diz o texto ali inicial, acordou para uma nova vida, né, vamos acompanhar o que acontece com ele então com essa nova característica que ele possui, ou seja, dizer tudo o que pensa. E vai daí que a gente vai encontrar então ele em situações diversificadas ao longo deste primeiro dia de nova vida que ele possui. Na verdade, acho que são 2 ou 3 momentos diferenciados em situações distintas que, claro, né, como o pensamento está completamente falando alto, né, como se diz, né, aquilo vai trazer alguma consequência para ele, óbvio. E o conto basicamente é só isso, não tem mais nada demais. Na verdade, a gente pode considerar tanto esta pequena história aqui do Fonseca como algo, uau, que boa sacada, como também, peraí, isso é quase um clichê. Só não é um clichê porque não é exatamente super popular esse tipo de desenvolvimento de narrativa. Ou seja, o sujeito que não consegue guardar para si o que pensa e, obviamente, claro, né, tudo que isso resulta quando ele decide verbalizar todos os seus pensamentos. Eu, pessoalmente, eu já vi acho que 2 ocasiões onde esse tipo de história, essa base narrativa, foi apresentada. Por exemplo, uma que eu lembro bastante, claro, isso também não é popular, como eu já havia comentado agora há pouco. Parece um clichê para quem já viu. Para quem não viu, pode ser uma novidade. Mas num lugar onde eu vi que marcou realmente bastante foi num quadro lá naquele programa da TV Globo, Fantástico, que era o sujeito que ele não conseguia manter dentro da cabeça o que pensava. Então qualquer interação que ele tinha com qualquer pessoa durante todo o momento do seu dia resultava num sincericídio, como a gente costuma chamar, né? Acho que talvez isso aí sim seja popular. A pessoa que, aliás, a gente conhece muitas pessoas que realmente têm uma língua um pouco solta e falam um pouquinho mais do que devia em certos contextos. E é óbvio que é fácil imaginar alguém tentando criar uma história baseada nisso. Poxa, que tal escrever algo sobre uma pessoa que realmente ele não tem nenhum freio na língua? O que vai acontecer depois disso? Ou seja, na verdade é uma base super conhecida. E de novo aqui, por exemplo, o Rubem Fonseca também se valeu disso. Mas claro, como autor, ele coloca as suas características, a sua assinatura. Ou seja, o resultante desse sincericídio tende, claro, a uma certa violência, obviamente. É um pouco, claro, que também o Rubem Fonseca esbarra, porque como o conto é super curtinho, ele logo acaba, ele não tem uma maneira de começar a deixar isso cada vez mais complicado, mais perigoso ainda para o personagem em questão. Claro, ele abre 2 vezes a boca e já começa uma rusga com alguém, é óbvio, né? Pinta autoridades policiais e aí pode acontecer a pender para uma violência? Sim, é óbvio. E fica também só nisso. Pena, a história podia até se desenvolver, mas como eu disse, né, é um tipo de história também que ela não tem uma maneira de se desdobrar de muitas maneiras, porque a base ela é fechada, é a pessoa que não consegue guardar o pensamento dentro da cabeça.
E no caso aqui tem um recurso que, claro, pelo menos eu não vi em outros lugares, que é exatamente a gente vê textualmente o narrador da história falando: fulano pensou, e depois no parágrafo seguinte, fulano falou. E claro, as frases são exatamente idênticas. Esse tipo de história eu só vi em audiovisual, ou seja, realmente a gente não vê primeiro o pensamento da pessoa. Se bem que eu acho que num filme, se não me engano, eu também já vi algo parecido, né? A pessoa pensa e logo o seguinte, ela abre a boca e repete o pensamento em frase. Pois é, na verdade, então, nessa parte do texto aqui, do Rubem Fonseca, tem uma certa, entre aspas, novidade, mas para mim, na minha percepção, obviamente, como eu disse, esse tipo de estrutura narrativa, ela é batida, se não é clichê, pelo menos é conhecida ou tende a ser conhecida por muita gente, porque basicamente todo mundo já conheceu alguém que não consegue realmente segurar um pouco a língua dentro da boca e fala um pouquinho mais do que devia. E obviamente são pensamentos altamente censuráveis. Aquele tipo de coisa, aquele comentário que você guarda para você mesmo, não guarda nem para, ou deixa vazar, né, para pessoas mais próximas. É coisa que você só deixa dentro da sua cabeça realmente. E aí, claro, está embutido os preconceitos para com qualquer tipo de pessoa, né, naquelas questões típicas básicas, né, seja religião, política, sexo, etnia e ou até opinião em geral. É só isso. Basicamente os problemas que advêm desse comportamento, né, de não se frear. Sim, é uma questão, claro, que a gente pode pensar como esse tipo de pessoa que não consegue ficar quieta, né, e comete o tal do sincericídio, realmente é um jeito da gente manifestar que existe sim os preconceituosos espalhados aos montes. Na verdade, vamos ser bem sinceros, todo mundo é preconceituoso. A questão é que nós somos, por cima desta camada sincera do nosso pensamento, nós somos educados, nós não colocamos para fora, não explanamos o que a gente realmente pensa a respeito das coisas e pessoas, ou situações, ou modelos de comportamento. Nós vivemos fechados numa redoma de comportamento de boa educação. Da mesma maneira que nós reprimimos os nossos instintos mais básicos, aquela coisa mais violenta do animal que nós deixamos de ser há muito tempo e passamos a ser um animal racional. Deixamos aquela irracionalidade contida dentro de um freio dentro de nossa mente. Do mesmo jeito, as opiniões sinceras nós também deixamos aqui dentro. É óbvio que ninguém é perfeitamente respeitável, ninguém respeita o outro. Não, nós apenas somos suficientemente educados para conseguirmos conviver com as outras pessoas. Porque se nós não tivéssemos freio, nem mesmo com a nossa própria família nós conseguiríamos viver em paz, porque o sincericídio seria imediato o tempo todo e, claro, nunca existiria humanidade, obviamente, né? Claro, a evolução do homem não se deu apenas dele ter freado a sua violência. A violência é praticamente o último estágio do sincericídio, né? Porque a violência ela começa depois como um ato de defesa, né? Ou de contra-ataque, melhor dizendo, né? O sincericídio é o ataque, né? A violência que vem depois é o contra-ataque ou o movimento de defesa. Na verdade, foram duas evoluções do homem. Ele decidiu não ser violento e decidiu manter os pensamentos dentro da sua cabecinha, né? Que também preserva bastante a vida de muita gente. No caso, é o que acontece então aqui com essa história de Eduardo, o cara que não conseguia ficar com a boca fechada. É uma história simples, nada demais, mas pelo menos consegue pegar algumas características de Rubem Fonseca e deixar a história assim, mais ou menos, não é grande coisa, para falar a verdade, fácil de ser esquecida, a não ser, claro, que por sorte você seja um leitor que nunca topou com esse tipo de narrativa, da pessoa ultra sincera. Aí você vai achar talvez até uma maravilha esse texto aqui, mas não, ele não é. Portanto, para Penso e Falo, escrito por Rubem Fonseca, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos, tá? De bom tamanho. E falando em bom tamanho,
no próximo vídeo vamos encerrar finalmente aqui essa coletânea Carne Crua de Rubem Fonseca. São 23 contos, se eu não me engano. Aliás, existem mais 3 outros textos aqui presentes no livro, mas eu pulei, preferi não fazer resenha porque são poemas. E na verdade já é difícil até fazer alguma coisa, alguma crítica, algum comentário a respeito de histórias super curtas, fiapos de história, né? Imagine tentar fazer a respeito de um poema, se bem que um deles, o primeiro, se eu não me engano, não, o segundo que tem aqui presente, ele é até mais interessante no final das contas do que muitos dos contos que eu vi por aqui. Olha só que coisa curiosa, mas isso eu vou comentar quando eu fizer a resenha geral aqui do livro. Portanto, no próximo vídeo aqui do Contos do Meu Dia, eu vou fazer o encerramento aqui com o texto Tecido, se eu não me engano. Acho que é esse. Vou dar uma olhada aqui no sumário que é mais fácil do que folhear por ali. Pois é, Tecido. Eu já li, mas não vou dizer para vocês se eu gostei ou não gostei, se foi um bom ou não encerramento aqui de mais uma coletânea dentro do projeto Contos do Meio Dia. Mas, enquanto o próximo vídeo não chegue, para deixar você curioso, né, eu coloco aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!